Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, ocupo inicialmente a tribuna, senador Paim, para informar que no último sábado, dia 31 de maio, o governador Tião Viana e o prefeito Marcos Alexandre deram início em Rio Branco ao PAC da Mobilidade em Rio Branco. É um programa, um projeto financiado pelo governo federal que tem como protagonista o prefeito de Rio Branco, o prefeito Marcos Alexandre, e o apoio direto do governo do estado através do governador Tião Viana. O prefeito Marcos Alexandre e o governador Tião Viana dão início às obras de duplicação de 7 ruas e avenidas na capital do Acre. Esse ato aconteceu no último sábado, no sábado 31 de maio, e faz parte do programa PAC 2, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC da Mobilidade, que foi lançado pela presidenta Dilma para todo o Brasil e para as cidades de porte médio, no perfil no qual se enquadra a nossa capital do Acre, a cidade de Rio Branco. Os investimentos para duplicação, alargamento e urbanização de vias públicas ultrapassam os 60 milhões de reais, recursos do governo federal com contrapartida do município, que vão melhorar a mobilidade urbana de Rio Branco. A mobilidade urbana é um desafio para as médias e grandes cidades do Brasil e do mundo. Os investimentos em infraestrutura são fundamentais para melhorar a fluidez do trânsito e também a fluidez do transporte público. E a mobilidade urbana é um problema que afeta a maior parte da população que depende de transporte público. Por isso, a preocupação com o alargamento, duplicação e melhoramento das vias, principalmente as que dão acesso ao centro e aos principais bairros da cidade de Rio Branco. Em 2005, a cidade de Rio Branco tinha em torno de 56 mil veículos. Agora, já são mais de 140 mil veículos, quantidade superior ao número de imóveis da capital, que é de pouco mais de 100 mil imóveis. As ruas e avenidas que serão duplicadas ou alargadas e também urbanizadas pela Prefeitura de Rio Branco são a Getúlio Vargas, Campo Grande, a Rua São Salvador, a Estrada da Floresta, a Estrada das Placas, a Estrada Polônio Salles, a Rua João 23, a Estrada da Sobral, com obras acontecendo simultaneamente na cidade. O prefeito Marcos Alexandre fez questão de dizer, durante a assinatura da ordem de serviço, que é a sequência de um trabalho que vem desde a gestão do ex-prefeito Raimundo Angelim, que foi considerado à época um dos melhores do Brasil, juntamente com o prefeito de Campo Grande. Então, esse plano esse PAC da mobilidade urbana de Rio Branco, ele faz parte de um trabalho que vem desde a gestão do ex-prefeito Raimundo Angelim, com o apoio do governador Tião Viana, ainda em 2013, quando ele criou as condições para o projeto de duplicação dessas vias, ruas e avenidas, para que a cidade de Rio Branco sofresse essas melhorias. Vale ressaltar também que toda a gestão dos governos da Frente Popular tem tido uma atenção muito especial com a cidade de Rio Branco. Quando Jorge Viana era governador, ele construiu o Parque da Maternidade, ele ampliou a Rua Antônio da Rocha Viana, fez a estrada do aeroporto duplicada, fez uma série de investimentos, construiu a Via Chico Mendes, construiu a Terceira Ponte, construiu a Via Verde, a Via Chico Mendes, de tal maneira que deu um importante impacto de melhoria para a cidade de Rio Branco. Quando veio o governador Binho Marques, ele deu continuidade a essas ações, ele construiu a Avenida Amadeu Barbosa, fez a quarta ponte na cidade de Rio Branco, no centro de Rio Branco, fazendo a ligação do primeiro com o segundo distrito, facilitando o acesso no rumo da Corrente, no rumo da Arena da Floresta, e também fez a duplicação da maior parte da Avenida Ceará, de tal maneira
maneira que deu também uma grande contribuição para a melhoria do trânsito, do tráfego na cidade de Rio Branco. E agora a dupla Marcos Alexandre e o governador Tião Viana dão um novo passo, um passo importante com esse PAC da mobilidade, que vai atingir 7 importantes ruas da cidade de Rio Branco. Dessa maneira vai contribuir para a maior fluidez no trânsito, vai facilitar o transporte coletivo, porque essas vias vão ficar alargadas, vão ficar com maior condição e melhor condição para a trafegabilidade. Por isso vai o nosso cumprimento especial ao prefeito Marcos Alexandre, ao governador Tião Viana, pela dedicação que eles estão tendo no sentido de buscar soluções para a melhoria da nossa cidade de Rio Branco. E quero fazer esse registro aqui, porque sei que eles vivem momentos de dificuldade. Rio Branco passou grande dificuldade esse ano, início de ano, com alagação, depois teve uma outra dificuldade por conta da interrupção da BR-364, que deixou durante 60 dias a cidade de Rio Branco com muitas dificuldades, e o governador Tião Viana teve uma intervenção muito forte no sentido de permitir que o mínimo necessário, que aquilo que era indispensável, aqueles bens de consumo mais indispensáveis não faltassem na cidade, e houve toda uma mobilização nesse sentido. Mas devo reconhecer que na última vez que fui a Rio Branco com os ministros da cidade, o ministro da Integração Nacional, nós fizemos juntos, participamos do ato de entrega das primeiras 392 casas do Cidade do Povo. E agora, no último sábado, o governador Tião Viana e o prefeito Marcos Alexandre anunciaram essa importante intervenção no sentido de contribuir para melhorar ainda mais a cidade de Rio Branco. Veja que eu estou, ao mesmo tempo, falando das dificuldades que enfrentamos no início do ano, mas tão logo o verão está começando, porque estamos exatamente no início do verão, esses primeiros dias de junho, e agora já tem uma presença da Prefeitura, uma presença do Governo do Estado, no sentido de resolver os principais problemas da cidade. Então fica o nosso cumprimento especial ao governador Tião Viana, ao prefeito Marcos Alexandre e à população de Rio Branco, que vai, com certeza, se beneficiar desse grande investimento que o Governo do Estado, juntamente com a Prefeitura, com recursos do governo federal, através da solidariedade plena da nossa presidenta Dilma Rousseff, vai estar fazendo essa intervenção em 7 ruas que vão melhorar vários bairros de Rio Branco e certamente vai contribuir para melhorar a fluidez do trânsito na nossa capital. Mas, senador Paulo Paim, senadores aqui presentes, eu gostaria de também, aproveitando esse momento, dizer que há pouco concedi uma entrevista à TV Senado que estava abordando vários senadores da República aqui desta casa sobre a expectativa que os senadores estão tendo em relação à Copa. O que os senadores estão pensando? E eu, como sempre, muito otimista, manifestei o meu otimismo em relação à Copa aqui no Brasil. Acho que os torcedores, de um modo geral, gostam da ideia da Copa estar sendo realizada no Brasil. Quem gosta de futebol certamente vai se felicitar com esse evento. Esse ato, o fato da Copa do Mundo estar sendo realizado no Brasil, gera tamanho impacto que até o futebol paralisou ontem, né? Foi a última rodada antes da Copa, numa prova de que tudo paralisa no que diz respeito ao futebol para aguardar com grande expectativa e ansiedade o início da Copa do Mundo que vai acontecer no dia 12 de junho. Amanhã mesmo a seleção brasileira faz um amistoso contra o Panamá aqui próximo, na cidade de Goiânia. E ontem eu já ouvia notícias de que dos 40 mil ingressos colocados à venda, senador Paim, no domingo já haviam sido vendidos 20 mil.
ou seja, há uma grande expectativa para um jogo treino da seleção brasileira, quanto mais para os jogos oficiais que vão acontecer. Então, eu falava dessas expectativas todas e, claro, fui questionado sobre todos os aspectos, em relação, por exemplo, às despesas feitas, aos questionamentos, aos protestos. E o que posso dizer é que as pessoas têm todo o direito do mundo de fazer os seus protestos e são legítimos, as reivindicações são legítimas, mas também é legítimo o direito de quem comprou um ingresso para assistir um jogo da Copa ter a liberdade de poder chegar em paz e poder tomar o seu assento e poder assistir aos jogos exatamente como está previsto no seu contrato, né? Comprou o ingresso para ver os jogos. E nós, que somos os anfitriões dessa Copa do Mundo, temos a responsabilidade de bem receber a todos que nos visitarem, porque a Copa do Mundo ela é um evento promovido pelo Brasil, né, pela Confederação Brasileira de Futebol, o governo brasileiro envolvido, os governos estaduais aonde os jogos acontecem, e tem certamente o esforço de todos para fazer uma boa recepção, porque certamente com o Brasil sendo mostrado durante os 30 dias dos Jogos da Copa, de maneira farta em praticamente todos os países do planeta, nós temos total convicção de que isso vai contribuir para uma grande visibilidade, uma visibilidade positiva do nosso país e, a partir daí, senador Paim, eu não tenho dúvida de que o nosso turismo nacional, que apesar do grande potencial que o Brasil possui, o potencial turístico, ele é pouco explorado. O Brasil não é um grande destino turístico ainda do ponto de vista numérico, né? A gente tem outros países bem menores que o Brasil que têm indicadores do turismo infinitamente maiores que os nossos. Eu acredito que certamente com a realização da Copa, com a visibilidade que o Brasil vai ganhar nesse período da Copa, a gente vai ter um grande salto de visitantes. E o que é que nós podemos oferecer de melhor para os nossos visitantes? O nosso sorriso, a nossa boa acolhida, a nossa boa culinária, a nossa boa música, os nossos eventos culturais. A FanFest certamente vai ser uma das maiores festas do mundo, porque aqui no Brasil, quando tem Copa, mesmo sem a Copa ser no Brasil, a cada jogo é um carnaval, então certamente vai ter muita festa na rua e vai ser certamente um evento muito divertido. E no que diz respeito às despesas que são tão questionadas em relação aos custos, o que podemos dizer é que todo evento, seja ele um festival de rock, seja um evento de futebol, seja uma conferência do clima, como foi a Rio Mais 20, que aconteceu no ano passado, esses eventos todos têm custo e não tem como fugir dessa realidade. Agora, se tem despesas que precisam ser melhor justificadas, os órgãos de controle estão aí para fazer as suas cobranças. Mas o fundamental é que nós temos que estar cientes de que a Copa do Mundo acontecendo no Brasil, nesse ano de 2014, 64 anos depois de ter acontecido pela primeira vez no Brasil, é algo que vai marcar certamente essa geração. E a respeito desse assunto, senador Paulo Paim, devo dizer que o ex-presidente Lula deu uma longa entrevista à revista Carta Capital e falou sobre os mais diversos assuntos no último final de semana. Entre os assuntos abordados está, logicamente, a Copa do Mundo. E lhe foi perguntado se o ex-presidente Lula enxerga alguma relação entre Copa do Mundo e eleição, se ele vê alguma forma da Copa do Mundo influenciar no resultado das eleições. E ele responde de maneira muito interessante, vale a pena, eu peço, inclusive, senador Paim, que depois a entrevista é muito longa, não dá para ler integralmente, mas alguns trechos eu quero puxar aqui. Eu peço a gentileza de que fique nos anais do Senado o registro dessa entrevista, uma entrevista muito inteligente, muito leve, do ex-presidente Lula. Então, ele responde sobre a Copa e a eleição.
nos seguintes termos: eu acho difícil imaginar que a Copa do Mundo possa ter qualquer efeito sobre a preferência por este ou aquele candidato. Por outro lado, se o Brasil perder, acho que teremos um desastre similar àquele de 1950. Eu temo uma frustração tremenda e a gente não sabe com que resultado psicológico para o povo. Em 50, jogaram o fracasso nas costas do pobre do goleiro Barbosa. O Barbosa carregou por 50 anos a responsabilidade e morreu muito pobre, com a fama de ter sido quem derrotou o Brasil. É uma vergonha julgar a culpa num jogador apenas. Se o Brasil ganha, a campanha passa a debater o futuro do país e o futebol vai ficar para os especialistas como eu, diz o Lula numa demonstração do seu bom humor. Aí ele continua: eu acho que as manifestações de rua, falando sobre as manifestações, eu acho que isso é saudável. O povo elevou seu padrão reivindicatório e é plenamente aceitável dentro do processo de consolidação democrático que vive o Brasil. Eu acho que, ao realizar a Copa, o governo assumiu o compromisso de garantir o bem-estar e a segurança dos brasileiros e dos torcedores estrangeiros. Quem quiser fazer passeata, que faça. Quem quiser levantar faixa, que levante. Mas é importante saber que, assim como alguém tem o direito de protestar, o cidadão que comprou o ingresso e quer ir ver a Copa também tem o direito de assistir aos jogos em perfeita paz. E tinha 14 anos quando eu deixei a presidência da República. É algo absolutamente diferente. Então, a tentativa midiática é mostrar tudo pelo lado negativo. Agora, se nós tivemos a capacidade de dizer que certamente o pai dele viveu num mundo pior do que o dele, se começamos a mostrar como a mudança se deu, tenho certeza de que ele vai compreender que ainda falta muito, mas que em 12 anos passos importantes foram dados no Brasil. É isso. O Lula mostra claramente que um jovem que tem hoje 18 anos, quando o Lula entrou no Palácio do Planalto pela primeira vez no seu primeiro dia de governo, ele tinha 4 anos. Uma criança de 4 anos, quando o Lula saiu, ele estava com 12 anos, né? 12 anos. E hoje, esse garoto está com 16, 18 anos. Quer dizer, se não tiver permanentemente alguém contando a história para esse jovem, ele não vai entender o que está acontecendo no Brasil. E o Lula mostra o caminho. O caminho é mostrar que o mundo, o Brasil de 12 anos atrás, eram bem mais complicados para os pais desse garoto do que o Brasil que nós temos agora. E ele continua com a série de observações aqui importantes em relação ao que o Brasil era e o que o Brasil é. Ele disse assim, ó: em 100 anos, o Brasil conseguiu chegar a 3 milhões de estudantes em universidades. E essa informação é muito importante porque ele faz um relato do que é o Brasil no que diz respeito ao investimento em educação. O Brasil, nos países vizinhos, foi o último a ter uma universidade, senador Inácio Arruda. Olha só que dado interessante. Eu, de vez em quando, gosto de falar de problema histórico, para a gente entender o que de fato aconteceu neste país. Já disse e repito, Cristóvão Colombo chegou a Santo Domingo em 1942. E em 1507, ali surgia a primeira faculdade. Chegou em 92, em 492, em 507, 60 anos depois, ali surgia a primeira faculdade. No Peru, em 1550, na Bolívia, em 1624. O Brasil ganhou a primeira faculdade com Dom João VI, mas a primeira universidade somente em 1930. Então, você compreende o nosso atraso. Qual é o nosso orgulho? Primeiro, em 100 anos, o Brasil conseguiu chegar a 3 milhões de estudantes em universidades. Nós, em 12 anos, vamos chegar a 7 milhões e 500 mil estudantes, ou seja, em 12 anos nós colocamos mais jovens na universidade do que foi conseguido em um século. Escolas técnicas, de 1909 até 2002, foram inauguradas 140 escolas técnicas. Em 12 anos, nós inauguramos 365 escolas técnicas, ou seja, 2,5 vezes o número alcançado em um século. E daí você consegue imaginar o que significa o reúne ao elevar o... A Dilma é mais preparada que os dois. É muito bom ouvir isso do presidente Lula. Daí ele fala também sobre a Marina. Ele diz, eu gosto muito da Marina.
como figura humana. Foi minha companheira no PT por 30 anos. Tenho por ela um carinho muito grande, mas acho que de vez em quando comete equívocos na análise